noite a todos, bem-vindos, venham chegando. Meu nome é Maria Santos, eu sou hipnoterapeuta e hoje convidei a Linda Oliveira, que é consteladora, para falarmos um bocadinho sobre constelações familiares. E às vezes as pessoas perguntam-me, então, mas a Maria é hipnoterapeuta, porquê falar de constelações? Então eu gostaria de falar um bocadinho sobre isso antes de passar a palavra à Linda, à apresentação. Eu acho que é muito interessante nós considerarmos as terapias como complementares. Todas se complementam para quê? Para o bem-estar das pessoas, não é? Então, nessa perspectiva, eu acho muito interessante convidar outros terapeutas de outras áreas a quem as pessoas possam recorrer quando sentirem que é essa questão que eles poderão ajudar. Então, por exemplo, se alguém tiver a sofrer de ansiedade, de depressão, se tiver ataques de pânico, se tiver um luto que não está a conseguir processar, a hipnoterapia pode ajudar. Porquê? Porque é uma psicoterapia, ajuda-nos a lidar com as nossas próprias emoções, não é? Assim, dessa perspectiva. E as constelações conseguem dar uma ajuda a outro nível que a Linda agora irá falar. Então, é esta conversa que nós hoje vamos ter para que possam ter uma ideia de como as constelações poderão ajudar a resolver questões práticas do dia-a-dia que nós já vamos aprofundar. Depois vamos falar sobre esta temática. Então passo a palavra à Linda. Gostaria que se apresentasse um bocadinho para as pessoas que ainda não a conhecem, a conhecerem, não é? E a falar sobre as constelações familiares, em termos introdutórios, e depois vamos aprofundar um bocadinho, está bem? Linda. Muito bem. Então, boa noite a todos, bem-vindos a este espaço. Quero agradecer à Maria, em primeiro lugar, por me ter concedido esta oportunidade de me apresentar e participar no trabalho. E a todos que estão neste momento a ouvir. E vou falar um bocadinho de mim. Meu nome é Linda Oliveira, sou facilitadora de constelações sistémicas familiares. E tal como a Maria tinha dito na apresentação da sua terapia, as terapias complementam-se, porque eu tenho várias outras valências para além das constelações, que eu também até utilizo durante as constelações. Eu estou neste mundo de uma forma mais formal e mais a tempo inteiro desde há 10 anos. Eu venho de uma formação muito burocrática de gestão, de administração, mas sempre tive muito interesse por esta área e foi precisamente para quando eu precisei, eu própria, de ajuda e senti que haveria algo mais para além do dito tradicional, faltava-me aqui algo, havia aqui qualquer coisa que me faltava e fui à procura. E procurei bastante até encontrar as constelações, que realmente é aquilo que mais me impactou, que foi o meu caminho para a cura, e esse processo levou-me a eu querer aprender e ajudar os outros também com esta terapia, que eu costumo dizer que é uma terapia invisível, porque torna visível o nosso posicionamento dentro da família e do nosso agregado familiar. E assim posso também falar um bocadinho do que é esta terapia. Esta terapia baseia-se em 3 grandes pilares que nós chamamos as 3 grandes ordens do amor, que é a pertença, que é a ordem de chegada ou a hierarquia da família e dar e receber equitativamente. Esmiuçando um bocadinho isto, o que é a pertença? Nós todos pertencemos a uma família. E tal como nós temos o ADN físico, que nos dá a cor dos olhos, a cor do cabelo e várias outras coisas, temos um ADN espiritual e energético, que nós herdamos da nossa família. E isso vem connosco e manifesta-se até de uma forma muito inconsciente ao longo de toda a nossa vida. E nós temos muitos elementos da nossa família, especialmente aqui em Portugal isso aconteceu muito, aquela tia doida que era internada e que ninguém falava porque era uma vergonha, aquela criança que nunca nasceu. Chamam, Linda? Como é que se chama? São os excluídos, não é? São os
excluídos, exatamente. Portanto, não são reconhecidos na família, mas eles pertencem. Todos nós pertencemos a há outros que eu acho que é muito importante e que eu em terapia também identifico e também os trabalho, que são, por exemplo, os abortados. Principalmente os abortados. Porque há muitos, especialmente em Portugal, há toda uma legião de pessoas que não são reconhecidas por vergonha, por medo, por dor, porque não se quer falar naquilo porque dói e então são excluídos. Só que eles têm o seu lugar na família. E quando esse lugar não é visto de uma forma consciente, quando não é reconhecido, o que é que acontece? Invariavelmente, ao longo, mais à frente, naquela família, vai nascer alguém que vai ocupar aquele lugar. Simplesmente para dizer, reconheçam-me, olhem para mim e eu existi e eu faço parte deste cadeado que compõe esta família. Linda, mas assim, para nós termos uma ideia, como é que isso se pode tornar num problema familiar ou num desconforto na vida de alguém? Pode-se tornar no sentido de que quantas vezes é que nós temos, por exemplo, estamos num estado depressivo ou temos uma grande tristeza que não conseguimos explicar com lógica, porque é que eu estou triste, eu tenho tudo, eu tenho trabalho, tenho saúde, tenho uma família que me ama, tenho uma casa, então porque é que eu sinto esta tristeza profunda dentro de mim? E possivelmente é uma manifestação de um sentimento ou de uma energia de alguém que não foi reconhecido. Então essa pessoa espelha aqueles sentimentos e vai sentindo-os até fisicamente no corpo, de forma que alguém os reconheça. Como é que nós reconhecemos? Nas constelações é através depois de uma conversa, porque a terapia das constelações passa por uma consulta onde são levantadas questões, feitas perguntas e de acordo com aquilo que a pessoa se queixa, eu vou conseguindo colocar, ou vou conseguindo perceber onde é que está o elo quebrado. Onde é que está a luz onde é que está a sombra? Onde é que está a luz escondida? Então vamos trazer aquele elemento para a luz. E quando é reconhecido, depois a pessoa que procura ajuda pode ir para o seu lugar. E isto leva-nos à segunda lei, que é da hierarquia. Nós temos um lugar na família. Temos o pai e a mãe, que são os seres que nos dão aquilo que mais ninguém nos dá, que é a vida. E não importa o que nós sentimos em relação ao pai ou à mãe. O que importa é que nós reconheçamos que sem eles nós não estávamos cá. Então, por isso, nós temos que honrar e temos que lhes agradecer. E eles são os maiores, de facto. Eles chegaram cá antes de nós. Portanto, eles são os maiores. E depois há os filhos e os irmãos, mas eles também têm uma ordem. Então, eu tenho 3 irmãos, eu sou a mais velha, eu cheguei primeiro. Eu não sou mais, mas eu tenho o meu lugar. Eu sou a primeira e depois vêm os outros. Se eu não tenho o meu lugar reconhecido, se antes de mim veio uma criança que foi abortada ou que morreu à nascença e ninguém fala, porque dói falar, a mãe não reconhece, não fala porque não se quer magoar nem magoar os outros filhos, então eu posso perfeitamente, energeticamente e emocionalmente ocupar o lugar daquela criança para que ela seja reconhecida. Eu quero fazer aqui assim um parênteses, Linda, se a Linda me permite, que é às vezes para tornar se calhar isto, ou dar aqui assim uma outra leitura ou uma outra visão. Porque as pessoas às vezes até acham que há coisas que são hereditárias, que passam na genética mesmo, física. E não é bem. Então, quando se fala nesta coisa de energia, as pessoas não entendem muito bem a que é que nos referimos. Eu gostaria de fazer aqui assim estes parênteses, que é assim, uma mulher que teve ou um aborto espontâneo ou voluntário, não interessa, portanto, tem sempre ali assim emoções negativas que não estão digeridas. Essas emoções próprias não digeridas levam-na a comportamentos que se tornam muitas vezes disfuncionais. Sim. Pode haver, por exemplo, uma super proteção para o filho que depois conseguiu ter, não é? Sim. E que se torna às vezes até sufocante, não é? Então, certo. Quando nós falamos de energia, fazer aqui as parênteses, porque às vezes as pessoas
Maria, mas isto dizem, não é? Isto é uma coisa que me dizem. Esta coisa de energia é uma coisa muito abstrata. Então há uma equação super simples que torna isto tudo mais facilmente legível, que é energia é igual a emoção. Certo. Então, quando existe um caso desses, não é? É natural que a mulher, portanto, o pai e a mãe, ou mais a mãe, acentuadamente, que carregue essa tristeza, essa energia, não é? Portanto, esse sentimento de tristeza, que a façam ter um comportamento, por exemplo, mais ansioso. Ai, vê lá, não faças isso, podes cair, ai, podes magoar, ai, não vais para fora, fica ao pé de mim, não é? Portanto, estas areias parentes, força. Sim, e eu até posso explicar de uma outra forma. Isto não é só para a mãe. Sim. Porque isto afeta e contamina toda a linhagem familiar. Porque a mulher pode ter essa postura, mas o pai, por exemplo, pode ter uma postura de isolamento, de não reconhecer outros filhos. Mas eu até vou dar aqui uma coisa muito, um exemplo muito concreto de uma situação que passou pelas minhas mãos. Eu tive uma cliente que me disse assim, eu não sei o que é que se passa comigo, porque eu quando chego a um precipício, ou quando vou visitar um castelo, no topo de um castelo, eu olho cá para baixo e tenho uma vontade imensa de me atirar. Tenho uma atração imensa por aquilo. E não consigo explicar porquê. E então nós, durante a constelação, viemos a descobrir que houve um suicídio na família muito próxima. E isto, atenção, que não é só de pais para filhos, mas é até à quinta geração. É possível nós recebermos estas emoções, estas vibrações energéticas em nós. E ela tinha tido um elemento da família que se tinha suicidado e ninguém falava nisso. Não foi reconhecido. E então ela... Faz parte dos excluídos. E foi muito interessante a Maria ter-me falado noutra coisa, que é o que nós sentimos no nosso corpo, porque há aqui uma outra vertente também muito interessante das constelações, que não é só as emoções, é o que nós sentimos no nosso corpo. E há aqui uma coisa muito interessante, nós somos fiéis à nossa família. A família tem alma, e a alma conhece tudo, não precisa de falar, sente. E como a família tem alma, eu quero ser fiel à minha família. Até perguntar sobre as fidelidades, exato. Boa. Exatamente. Porquê? Porque isto é uma coisa que nasce connosco, não é? Isto é uma questão de sobrevivência nos nossos primeiros anos. Se nós estivermos sem o pai, sem a mãe, nós vamos morrer, literalmente, não é? Quem nos alimenta, quem é que nos abriga. E isto vai muito além da parte física, vai muito além da parte física. Vai também para a parte espiritual ou emotiva, que é eu quero ser fiel à minha mãe, ao meu pai, ou a quem seja, que se eu não for assim, quantas vezes é que nós ouvimos toda a gente naquela família tem determinada doença, toda a gente daquela família sofre de asma. E aquilo perpetua-se realmente. Até que alguém, que se chamam os buscadores, alguém que procura a cura, procura sair desta roda, não é? Que diz, mas atenção, ok, isso é tudo, tem tudo asma, mas eu realmente não sinto sintomas de asma, então porquê que eu estou a entrar nisto? Isso é fidelização. De uma forma inconsciente nós dizemos, então, se eu não tiver asma, como a minha mãe, a minha tia, a minha avó, o meu tio, o meu pai, seja quem for, então eu não tenho direito a pertencer aqui. E isto é feito de forma inconsciente. Porque nós queremos estar fiéis àquela família, àquele clã, àquela força que temos à nossa volta, que temos por trás de nós. E então nós queremos ser fiéis. Ou então também sucede outra coisa, que é todas as mulheres da minha família se divorciam aos 40 anos. Eu ia fazer uma questão dessas, que foi uma das questões que me enviaram. Pronto. Todas as mulheres da minha família divorciam-se aos 40 anos. Eu sou muito feliz, tenho uma linda família e está-se a aproximar ali a zona dos 40 anos. Invariavelmente, se eu não tratar de ver o que é que se passou na minha família, eu posso repetir esse padrão para me manter fiel.
Com que direito é que eu tenho um casamento tão feliz, todas as mulheres atrás de mim foram tão infelizes? E nós repetimos este padrão. E isto tem sucedido muitas vezes. Eu tenho muitas consultas é um bocadinho aquela visão do até estou a desonrar, não estou a honrar, não é? Não, exatamente. Não estou a honrar as dores da minha família, mas nós não temos que viver em dor. De todo. Nós não temos que viver em sofrimento e em dor e não temos que repetir padrões. Nós podemos sair do padrão para sermos nós mesmos e sermos felizes sem sermos desleais à nossa família. Nós não vamos deixar de pertencer. Vamos sempre pertencer àquela família. É quase como imaginemos que nós estamos num palco onde está um foco de luz, que é o sítio onde nós temos que entrar no palco para brilhar, para fazer a nossa atuação. Se nós estivermos ao lado do foco, ninguém nos vê. E nós começamos a sentir insuficientes, infelizes connosco próprios. Lá está aquele sentimento que eu falava agora há bocado, mas porquê é que eu sou tão infeliz? Porque eu tenho tudo. Dá um passo para aquele lado. Agora já estás no foco. Estás no teu lugar. E isto é o que trata as constelações. Outra vertente das constelações que é muitíssimo importante é o dar, que é a terceira lei das constelações, o dar e receber equitativamente. Quando nós damos demais ou recebemos demais, tudo fica em desequilíbrio. Nós gostamos muito de dar e pouco de receber. Não sabemos receber de uma forma é um bocadinho cultural, agradecida, não é? É um bocadinho cultural também é cultural. Temos aqui muita cultura da vitimização e da martirização, não é? O dar é que... Certíssimo, certíssimo. Eu se der muito, eu se der, então eu sou... E também é uma questão de ego. Olhem que fantástica que eu sou, que eu dou, e nem preciso que ninguém me dê porque eu sou o máximo. É uma questão de ego. E às vezes eu dou sempre aquela necessidade, Linda, da valorização externa, não é? Que com certeza precisem de mim, com certeza. Que dizem que eu sou boa, que eu sou prestável, que eu... Sim, não é? Com certeza. Como sabe bem ouvir dizer, olha, mas tu és tão boa pessoa, tu és tão boazinha. Isso agride-me sempre um bocadinho no ouvido. Eu não quero ser boazinha. Eu quero ser uma pessoa equilibrada e quero dar e receber equitativamente. Se é fácil, não é. Porque a Maria disse muito bem, isto também é uma questão cultural. E nós temos uma parte que nos é ensinada desde o berço, de valores, que lá está. Que nós, quando não fazemos igual, sentimos quase assim a picar na pele. Porque eu estou a fazer diferente, que horror, eu vou ser excluída, vou ser julgada, não quero, não é? Mas de facto é. E eu dou sempre... Muitas vezes, apareceu uma vez uma senhora que me disse: eu sacrifiquei tudo pelo meu marido, para ele poder tirar um curso superior. E ele mal se viu bem instalado na vida, portanto ele tinha tirado, ele é advogado, e quando terminou o seu curso, e eu dei tudo de mim, deixei eu de estudar, fiquei em casa a tomar conta dos filhos, fui trabalhar para ele poder fazer o seu doutoramento, e agora quando ele estava instalado na vida ele deixou-me. Pois... isso é provável que aconteça. Porquê? Porque ela deu demais. Como é óbvio. Quando nos dão... Vamos cá imaginar uma coisa. A Maria saía-lhe o Euromilhões. E decidi, amanhã saiu-me uma grande fortuna e eu vou dar à minha melhor amiga 1 milhão de euros. A sua melhor amiga ia ficar extasiada. Mas eu garanto que não ia tardar muito tempo que ela cortasse relações consigo. Porquê? Porque, mesmo de uma forma inconsciente, ela ia começar a perceber que nunca vivesse ela sem vidas, ia poder retribuir da mesma forma. Então ela sente-se culpada por não poder dar de igual. E o que é que faz? Afasta-se. Por não se quer magoar. E o que é que a Maria sente? Isto não é justo, eu afinal dei tanto, até lhe dei 1 milhão de euros, e olha que ingrata, ela foi-se embora, não me reconhece, não reconhece o passo que eu dei, o meu esforço. E acaba por se afastar. E isto é válido para amizades, para casamentos e de pais para filhos. Porque nós temos muito hábito, especialmente nós latinos, temos muito hábito de pôr muitas almofadinhas por baixo dos nossos filhos e dar tudo. E um bocadinho, se nós pararmos um bocadinho para olhar para a nossa sociedade hoje em dia, está muito o reflexo disso. Dá-se demais. O que é que fazemos quando damos demais? Retiramos o poder do outro.
É como se lhes Muito tivessem... interessante, isso é muito interessante. Isso é como se cortasse o casulo, não é? Quando a borboleta ainda se está a desenvolver lá dentro. Ela depois nunca consegue voar, ela fica sempre ali. Uma coisa, não é nem lagarta, nem a borboleta, nem se arrasta, nem voa. Isso é verdade. Hoje em dia há esse excesso, não é, Linda? Sim, senhora. E o que é que acontece? É um bom exemplo. Aquela criança vai crescer para se tornar um adulto que tem tudo, que não fez esforço nenhum, que não aprendeu, como a Maria disse muito bem, a voar, porque nós, enquanto pais, o que é que nós queremos fazer? Ele vai se magoar, ele vai partir a cabeça, ele vai ter aquele relacionamento que o vai magoar profundamente. Eu estou mesmo a ver que ele está aí, não deve. Exatamente, ele não está a ver. E eu até, olha, filho ou filha, não faz por aí, porque ele é assim, ou ela é assado. Às vezes pronto, tem que ir lá, né? Tem que cair e depois levantar. Né? Aí está a O que é que nós estamos a dizer ao outro, de facto? Eu não reconheço o teu valor. Eu não reconheço que tu sejas capaz de resolver os teus problemas. Então estamos a tirar força. Quando nós recebemos demais e não damos, estamos a criar injustiça, porque quem nos está a dar a determinada altura, isto pode ser, eu até vou arriscar a dizer que quase sempre é feito de uma forma inconsciente. Sim. A determinada altura... Estas dinâmicas é importante as pessoas terem esta noção. Isto são dinâmicas inconscientes. As pessoas Exatamente. não fazem isto com esta intenção. Aquilo que nós estamos a falar é desconstruir aquilo que está por trás de certo tipo de padrões e de comportamentos. Pronto, isso é importante as pessoas terem noção, porque às vezes depois há aquela coisa de olhar com mas o meu pai fez-me isto, ou a minha mãe fez-me aquilo assim com raiva. Não é? Fizeram o melhor que sabiam e podiam. Isso é muito importante. Isso nas constelações é um dos primeiros passos que se dá. Mesmo aquelas pessoas que vêm ter comigo e que dizem-me assim, eu estou com problemas no trabalho, eu não consegui segurar num trabalho. Eu quando começo a puxar o fio à meada, isto invariavelmente vai aos pais. Porque eles realmente são as pessoas mais impactantes na nossa vida. Para tudo. Nós podemos viver até aos 100 anos e até aos 100 anos vamos estar à procura da aprovação dos pais. Sempre. Isto é básico. Os modelos, as referências. São os modelos. E por muito, vamos dizer assim, mas o meu pai tinha aquele vício ou aquele outro, era um homem violento, ou a minha mãe abandonou-nos. Invariavelmente nós vamos ter comportamentos para a frente, com relacionamentos com parceiros ou parceiras, com amigos, em trabalho. Aquela pessoa que teve sempre conflitos com o pai, invariavelmente vai se deparar com um chefe que é conflituoso e que vai lhe fazer a vida cara, porque ela está à procura dessa cura. E é muito importante, tudo começa por aí, porque tudo começa na nossa infância. Os adultos não têm medo. Quem tem medo é as crianças estão claro. E quando nós reconhecemos isso... Isso é muito interessante, Linda, porque realmente todos nós temos coisas, ninguém é perfeito, nós andamos cá, a animação e o bonito da vida é isso, não é? Andamos nesta aventura para aprender e para crescer, não é? Pronto. Claro que sim. Temos coisas, não há ninguém que não tenha nada a curar, todos nós em alguma altura da vida deveríamos fazer terapias, não é? E este autoconhecimento, para tomar esta consciência de tudo aquilo que nós podemos melhorar em nós. Exatamente. É por isso que eu costumo dizer que as constelações são uma terapia, é uma ferramenta muito, muito interessante que torna o invisível visível. Porque o interessante nisto é que estes mecanismos inconscientes fazem com que, a Linda estava a dar o exemplo de ter uma pessoa que tem uma relação conflituosa com o pai, ou tem um pai agressivo que vai dar com um chefe agressivo também, porque tem essa ferida para curar. As pessoas às vezes olham para isto, é que quando nós temos uma ferida em nós, as nossas escolhas são condicionadas por essa ferida. Então, embora tenhamos todas as possibilidades à nossa frente, não é? Com certeza. Nós vamos escolher pela ferida. Isso é o que nos leva, não é? A ir para ali, exatamente, aquele trabalho e não para o outro. Exatamente. Olha, eu posso dar um caso muito concreto de uma cliente minha que tinha
que tem uma empresa própria, ela que foi herdada, é uma empresa familiar que foi herdada e ela herdou com o irmão. E ela dava-se lindamente com o irmão, fora da empresa, e ela tinha, a empresa era e é um sucesso, tem muita faturação, é assim uma grande empresa, estava tudo a correr bem, mas ela estava infelicíssima. Porque ela disse, eu não sei o que é que se passa comigo, eu entro dentro daquela empresa e eu só me chateio com o meu irmão, e eu discuto com o meu irmão o dia todo, não conseguimos ter uma reunião como deve ser, e então ela pediu uma constelação para ver isso. O que é que nós descobrimos? Que a empresa foi fundada pelo ano passado dela, um homem, e era ele que tinha o nome na empresa, era ele que era honrado na empresa, mas quando ela começou a falar, e eu comecei a fazer perguntas, porque depois isto vai pelas perguntas que vamos fazendo, ela a dada altura diz, estou-me agora a lembrar de uma coisa, porque depois é isto, nós vamos mexer nos nossos arquivos e de repente... Porque nós temos toda a informação dentro de nós. Sim. E às vezes isto é só uma questão de perspectiva. Eu saio de mim, eu saio da situação, eu olho para o todo e de repente uma luz ilumina-se. E ela disse, olha, que engraçado, porque realmente quem fundou a empresa, quem deu o trabalho, foi a minha avó. Mas na altura não era possível as mulheres terem empresas. Então eu aconselhei a fazer uma coisa. Olha, ponha na empresa uma fotografia da sua avó. Honra a sua avó. Fale dela na empresa. Exato. Ela, passado 2 meses, fez outra constelação comigo e ela disse, olha, aquilo foi espetacular, porque está tudo muito melhor, estamos muito mais apaziguados. Também era uma excluída, no fundo. Era uma excluída, e excluída pelo trabalho. Exatamente. Então, aquela mulher que foi ela realmente quem fez tudo, nunca foi vista. Nunca foi vista. Nunca foi vista. E então, e o reconhecimento foi o outro. Exatamente. Os patriarcais têm muito isto, não é, Linda? É colocá-la no lugar. E a partir do momento que ela... Ora bem, isto acontece... Esta também é uma terapia de pequenos passos, de gentileza, de sermos bons connosco próprios. Porque isto, assim, a falar aqui, parece uma coisa muito fácil e muito linear. Não é. Temos que dar passinhos pequenos. E às vezes nós damos 2 à frente e 3 atrás. Mas é a persistência que também é importante. E quando nós pomos estas peças no lugar, e como é que as pomos no lugar? É dizer mesmo isso. Avó, eu reconheço o teu trabalho, eu vou falar de ti, eu vou-te pôr na luz. E a energia, porque a alma como é energia, e a alma sabe tudo, vai conseguir pôr os nossos arquivos. Imaginemos que nós temos um armário cheio de arquivos, e estão ali pastas fora do sítio. Então, estes movimentos vão pôr as pastas nos seus devidos sítios, e fica tudo ali arranjadinho, tudo harmonioso. É isto que isto faz. E isto é muito interessante ver, porque isto pode acontecer para tudo. Pode acontecer para aquele filho que é rebelde e que é de pais separados, que a mãe ou o pai arranjam uma nova companheira e ele recusa-se gostaria de colocar, que falasse um bocadinho, Linda, segundo a perspectiva das constelações, justamente nas triangulações. Sim. Ora bem, nas triangulações é uma coisa muito interessante porque acontece com muita frequência em quase todas as famílias, eu arriscaria a dizer. E acontece como? Pode acontecer no caso de, por exemplo, um dos pais estar ausente por qualquer motivo, seja porque faleceu ou porque se afastou, ou porque até nem sabe de quem é o pai. Às vezes até pais, por exemplo, que são muito ocupados e trabalham fora, também pode acontecer, não é? Pode acontecer. Mas aquele pai... Os pais estão juntos, mas há ali uma disfuncionalidade que de alguma maneira eles não estão coesos, não é? Exatamente. Portanto, os pais, nós enquanto que com os nossos companheiros, não é? Com a nossa companheira, com o nosso companheiro, nós estamos ao lado. Isto é uma relação saudável. Eu estou ao lado do meu companheiro, ele é igual a mim, nós estamos a fazer um caminho para a frente. Os nossos filhos, até serem autónomos, estão à nossa frente, virados para nós. Quando eles começam a ser autónomos, de costas para nós. Esta é a constelação perfeita. Ok? Pais atrás, harmoniosos, a seguirem o seu caminho, filhos à frente. Não é isso que acontece. A maior parte das vezes. Pais ausentes, por alguma... Até podem ser ausentes estando presentes. Sim. Aqueles pais que são muito alienados, aqueles pais que vivem no seu mundo, aqueles pais que têm muitas coisas para fazer e não têm tempo para os filhos. Invariavelmente, um dos filhos vai ocupar aquele lugar do pai.
E qual é a consequência disso? Eles estão casados com a mãe ou com o pai. Casados no sentido de comprometidos. Então não podem arranjar outra Mas pessoa. Como é que eu posso arranjar? arranjam. E quando arranjam, o que é que acontece, Linda? Normalmente, quando arranjam, pode acontecer uma de duas situações. Ou arranjam alguém igual, exatamente igual, Que aceita, querem que aceita ser filho do pai ou da que aceite ser filho, exatamente. Ou então arranjam alguém que vai precisamente ser o oposto e que vai cutucar esta ferida para ver se a pessoa sai daquilo. Sim. Para ver se a pessoa cura, não é? Exatamente. Para ver dizer, olha, isto não é saudável. Exato. Tu não podes ser o companheiro da tua mãe. E isto acontece muito. E em várias fases da vida, não é só de pequeno. Pode ser em várias fases da vida. Aqueles filhos que nós ouvimos falar tantas vezes, nunca se casou para tomar conta dos pais. Está errado. Não é saudável. Porque nós não somos os nossos pais. E então o que é que acontece aí? Nós ficamos pais dos pais. E há um desequilíbrio brutal. Porque quando esses pais partem, nós perdemos não só os pais, como os filhos. E o sofrimento é atroz. Linda, e por exemplo, aquelas pessoas que não tanto casada com o pai ou com a mãe, não é? Ficaram a ser sempre filhos. Parece que não evoluíram. Que disfuncionalidades é que isso depois lhes pode dar, nomeadamente também em termos de uma relação amorosa, por exemplo? Ora bem, de uma relação amorosa, normalmente essas crianças, essas pessoas que não crescem, que ficam eternamente crianças, era aquilo que nós estávamos a falar agora há bocado, que é o dar e receber equitativamente, foram demasiado desprotegidos. Foram aquele pai ou aquela mãe que abafa, que não deixa crescer, que mantém infantil, até porque essa pessoa também está ali num sofrimento, porque ela precisa de alguém para cuidar eternamente. Da própria vida. Esta é a dinâmica inconsciente. Exatamente. Para preencher o vazio próprio de não ter companheiro, faz daquilo objeto de exatamente. É o objetivo de vida. É o objetivo de vida. O que é que acontece? O que é que pode acontecer num relacionamento? Essa pessoa, como não cresce, não tem maturidade emocional para ter um relacionamento adulto, vai procurar eternamente por uma mãe ou por um pai. Eternamente. Então, quando encontra uma mulher ou um homem que e isto acontece em extremis naquelas pessoas que sofrem violência doméstica, aquelas crianças que assistem, que sofrem violência doméstica, e nós dizemos assim, mas porquê é que ela foi encontrar um homem, ou um parceiro, ou uma parceira para a vida dela que faz exatamente a mesma coisa? Sim. Porque são os modelos que tende-se a imitar, não é? Exatamente. Ou como agressor ou como vítima. É uma das duas polaridades. Sempre. E essa pessoa não consegue sair do padrão, até ver o padrão, porque essa pessoa depois, lá está, numa terapia com mais constelações, ela pode sair, ela pode ver o teatro daquilo que está a acontecer e pode escolher ver, não, isto realmente é assim, isto está mal, eu posso sair daqui. E essas pessoas procuram sempre alguém com muito mais força. Só que lá está, a pessoa que eles escolhem, que tem esse tipo de personalidade forte, vão estar pouco tempo. Porque ninguém quer ser mãe dos outros, não é? A pessoa está ali durante algum tempo, ou realmente também está ali num desequilíbrio, e é isso que procura uma pessoa que ela possa dominar e que possa, de alguma forma, mandar. Ou então ela vai chegar a um ponto, eu estou a falar em ela, mas pode ser um eu perfeitamente, atenção, porque isto acontece, claro. seja em homens, seja em mulheres. Vai chegar a um ponto de dizer assim, já chega, eu estou farta de aturar o filho dos outros, eu não quero isto, eu quero alguém que seja, lá está, que caminhe ao meu lado. Nós não queremos um parceiro ou uma parceira. Mas sim, ainda há outra coisa mais interessante que pode acontecer, que ainda anima mais a festa. É que essa pessoa que é criança vai dar com uma pessoa, não é? Que tem a necessidade de ser mãe. Por isso é que eles depois também se atraem, não é?
Exatamente. E mais trágico que isso é que... Isto nunca se acaba. Isto é uma animação, ó linda. Exatamente. E depois diz-me assim, ah, pá, mas estão os dois felizes, olha, então que sejam todos os dois muito felizes. Sim. Só que depois, quando há descendência, quando há filhos, o padrão vai se repetir. Invariavelmente. Vai-se repetir. O que é dominador vai continuar a dominar e depois aí domina o parceiro e os filhos, domina tudo, não é? Aquelas crianças vão crescer ou não com isso, ou vão crescer revoltadas e pode levar a outros padrões de vida menos saudáveis, porque é a fuga. Eu vou enverdar por isto ou por aquilo, porque é a fuga. Até que aparece alguém na linhagem que... Exatamente, que de repente pensa assim, atenção, eu não quero isto. Exatamente. E é interessante porque quando nós fazemos esta terapia das constelações, nós não mexemos com ninguém. É nossa perspectiva. Estamos a mexer connosco. Só quando nós e aquilo que nós muda a nossa volta, não é? As nossas opções, as nossas decisões são diferentes. Tal e qual, porque já me perguntaram, eu agora fiz isto, fiz esta constelação sobre o meu relacionamento com a minha mãe, agora a minha mãe vai ser diferente? Não. A pessoa é que vai ser diferente. E é claro que depois a mãe vai reagir de uma forma diferente também. Claro. Não é? Portanto, nós não mexemos, nós não estamos aqui a fazer magias e agora vamos corrigir tudo o que está no passado. Não. Nós vamos dar luz onde ela é precisa. Vamos tornar visível. Não é? É uma tomada de consciência destes padrões e de como é que eles podem ser alterados. Porque, não é, porque às vezes as pessoas têm um bocadinho esta ideia, que é da curiosidade, não é? Sim. A curiosidade é diferente de terapia, porque para além de haver o entendimento, há uma proposta de solução. Pois exatamente. De consciência, isto é importante, não é? Sim, sim. Depois tomamos consciência, há frases de cura que se dizem, que por vezes são impactantes de dizer, outras vezes a pessoa diz isto não faz sentido para mim, pronto, então aí é outra abordagem, mas é por isso que eu digo que esta terapia, eu quando faço uma consulta é sempre 1 hora, pelo menos, porque depois depende de como a pessoa vem até mim e como é que a terapia se desenvolve, mas isto não tem nada a ver com os outros. Tem a ver connosco. Eu já assisti a terapias de irmãos que têm relacionamentos difíceis com os seus pais. E se eu não soubesse que eles eram irmãos, eu dizia que eles eram pais diferentes. Porque a perspectiva de cada um é tão dispar que quase que nem faz sentido. Uma pessoa até se questiona se eles são irmãos de facto. Mas é porque é a minha perspectiva, é a minha dor. A ferida que eu tenho não é igual à da ferida do meu irmão ou da minha irmã. Porque ele tem outra. Aliás, ele veio curar outra coisa, não é? Portanto, tem que ser uma coisa diferente. E eu só vim ajudar no processo também dele. Portanto, eu quando me mudo a mim, mudo tudo à minha volta. E isto é particularmente... Isso é muito interessante. Às vezes, como é que isto tudo se interliga, não é? Então, mas eu vivo para o outro, ou o outro vive para mim. Não. Nós temos propósitos pessoais, individuais, não é? Temos propósitos familiares e também temos propósitos no todo, não é? Exatamente. Estamos todos ligados, é por isso que eu disse há bocado todos estes propósitos no fundo, se interconectam, não é? A minha convicção pessoal é que nós temos toda a informação dentro de nós desde o início dos tempos. E nós vamos acionando as informações conforme nós precisamos naquela altura. Não é? Porque eu posso ter agora esta coisa que me está a ferir, que me está a magoar, mas porquê que isto me está a acontecer? Porquê que eu não consigo, eu trabalho e não consigo ter dinheiro? Ok. Essa também porquê? Estás a ser feliz? Essa era outra questão, Linda. Fala lá um bocadinho, porque estavam-me a falar disso, que é a parte das não consigo vingar na vida... Trabalho, como é que funciona o padrão de escassez financeira na família? De escassez financeira. Aliás, aqui em Portugal nós temos um padrão de pobreza muito vincado. Nós somos um país pobre e vivemos num país pobre. Então, o que é escassez? É estar sempre preocupado que vai faltar. E quando se está preocupado com aquilo que vai faltar, invariavelmente nós estamos a gerar uma energia de escassez. Para além disso, aqui mais uma vez se repete o padrão familiar, que é, vamos então analisar o que está para trás. Família pobre,
ou que tinha muito e perdeu, ou que também acontece que fez alguma coisa a alguém que fez com que alguém saísse prejudicado financeiramente. Imagino que eu fiz um roubo e prejudiquei alguém. Então há aqui este padrão que se repete e depois alguém de repente tem sucesso. Vem para ter sucesso. Para quê? Para curar a ferida sistémica. Mas essa pessoa, quando tem sucesso, o que é que faz? Vai para aquele lugar de conforto inconsciente, que é o padrão que se conhece de escassez e de não ter dinheiro. Então, eu trabalho, eu até tenho dinheiro, mas ele sai-me das mãos, eu não consigo reter o dinheiro. Então estás a ser fiel a quem? Estás a repetir que padrão? Então vamos lá atrás fazer uma ação de perdão, de reconhecimento de quem é que foi excluído, quem é que foi roubado, quem é que não foi reconhecido por todos os esforços. Porque nós temos que pensar que os nossos ancestrais fizeram o melhor que sabiam e que podiam com o que tinham. Na nossa ótica, como nós, tal e qual. Na nossa ótica, agora olhando para trás, ele devia ter feito mais, ele não devia ter ido é muito fácil, para... não é? Isso é muito fácil. Muito. A retrospectiva é uma coisa fantástica. Isto, como dizem, os espanhóis têm uma expressão muito interessante que diz assim, ator o passado, não é? Depois de acontecer com os atores. Exatamente, aquilo depois é uma maravilha, a gente olha para trás, é como nós fizemos alguma coisa que correu menos bem, nós quando a gente diz, não devia ter feito aquilo, se tivesse feito de outra forma, mas olhando para trás, fantástico, não é? E é este reconhecimento que nós temos que olhar e dizer, aquele meu familiar, aquele meu passado, teve a minha família tem toda padrão de pobreza, mas porquê que eu não hei de sair desse padrão? Eu mereço. Sim. Nós temos muita dificuldade em sentirmos que somos merecedores. O merecimento tem que se trabalhar, Tem que se trabalhar muito, que era como agora há bocado a Maria estava a dizer e muito bem, que é o do carrasco, o sentimento do carrasco, do castigo, não é? É vítima, sim. A vítima. Exato. Quantas pessoas é que a Maria pergunta, que se cruza na rua e que pergunta, então, tudo bem? E que lhe responde, está tudo ótimo. Uhum. Qual é normalmente a resposta? Na loucura, mais ou menos. Na loucura, mais ou menos. Isto é um padrão já de escassez. Porquê que não há de estar tudo ótimo? Ora, vamos lá ver. Eu tenho saúde? Tenho. Uhum. Tenho um teto sobre a minha cabeça? Tenho. Hoje tenho comida? Tenho. Então está tudo ótimo. Está tudo fantástico. Nós não temos essa capacidade. Ainda. Vamos trabalhando isto. E isto é muito devagarinho. Até porque não é essa a nossa zona de conforto. A nossa zona de conforto é o sofrimento, a autoflagelação, até pela cultura que nós temos. Nós temos uma cultura de martirização, não é? Quanto mais mártires somos, ai coitadinha, não há assim. Não há sentimento pior do que a pena. É aquela competição, a ver quem é que é mais. Exatamente, exatamente. Ai que pena, coitadinha, ela é tão boa pessoa, mas que pena, ela está a sofrer tanto. E nós ficamos, estão a ver, porque nós achamos que somos reconhecidos na dor só. Exatamente. Porque é esse o nosso padrão. É verdade. É esse o nosso padrão também. Porque nós também pertencemos a outro sistema muito interessante, a outra família sistémica muito interessante, que é o país. Não é por acaso que nós estamos em Portugal, que somos portugueses. Também viemos curar essa ferida sistémica. Assim, rapidinho, porque daqui a nada temos que começar a fazer as considerações finais. Temos 15 minutos, Linda. Tem 14. Então vamos lá ver, assim muito rapidinho. Rapidinho. Portugal nasceu de quê? De uma contenda entre uma mãe e um filho. Certo? Então, sim. Dom Afonso Henriques e a senhora sua mãe, a Dona Teresa. Dona Teresa, exatamente. Foi um conflito em que ele teve que, não é como se diz, bater na mãe, mas bateu a mãe. Fora já do seu sítio. Hierarquicamente ela é maior. Então nós nascemos disto. Temos outra figura interessantíssima na nossa história, que é Dom Sebastião, que nos abandonou. Que interessante. E que nos entregou aos espanhóis. Então nós temos, sistemicamente, o conflito com a mãe, principalmente, e o abandono pelo pai. Que interessante. Eu acho que isso dava outro tema.
Outra live. Isso dá outro tema. E é muito interessante. Porque depois também mexe as nossas guerras coloniais. E tem temos aqui toda uma ferida. Deixamos aqui este convite no ar. Quem quiser falar um bocadinho da constelação, desta abordagem sistémica, desta leitura sistémica do país Portugal e desta herança do coletivo português, depois mande-nos mensagem. É isso. O que é que acham? Nós vamos respondendo. Sim, senhora, com certeza. Gostaria de lhe perguntar, sucintamente, para as pessoas terem um entendimento de como é que isto tudo na prática se faz, não é? Da mesma maneira que, Helena, vai ficar gravado sim, está bem? Depois fica gravado e eu depois ponho lá no meu, fica aqui no meu Insta, vai partilhar a Linda também no Insta dela e eu vou pôr no canal do YouTube. Depois lá podem ver as vezes que quiserem e partilhar quando quiserem, está bem? Linda, da mesma maneira que eu, por exemplo, com a hipnoterapia, em termos práticos, a minha ferramenta é um cadeirão reclinável para as pessoas estarem super, hiper, mega confortáveis e seguras. Como é que, na prática, se processa uma constelação familiar? Rapidamente. Pronto, eu tenho duas versões. Uma que é em grupo, com pessoas. Há um grupo de pessoas, que é o grupo que sustenta, e vem alguém colocar a sua questão e fala sobre ela, e as pessoas que estão a dar o suporte no grupo são incutidas de colocar o problema fisicamente. Portanto, as pessoas colocam-se no campo, para a pessoa que está a questionar-me poder ver de uma forma muito real onde é que estão as questões. Então, essas pessoas, no fundo, vão fazer, se a pessoa quer trabalhar por exemplo, uma situação com o pai ou com a mãe, essas pessoas que aí estão, há de haver alguém que vai representar o pai e alguém que vai representar a mãe. É isso? É como se fosse um teatro. Sim, como se fosse um teatro. E essas pessoas que estão a fazer essa representação, que é oculta, as pessoas não sabem quem é que estão a representar, vão-me dizer aquilo que estão a sentir. Se sentem frio, se sentem calor, se estão com arrepios. Mas isto é tudo muito... aqui não há... Ninguém incorpora ninguém faz coisas esquisitas. É tudo muito visível. Tem nada a ver com muito visível. Não é nada dessas coisas assim, não. E pronto, e depois a pessoa, conforme vai dizendo o que é que vai sentindo... E eu vou fazendo perguntas e as pessoas vão se colocando até estarem numa posição confortável, ok? E quando está numa posição confortável, inicia o processo de cura. Ok. Quando estamos, eu posso fazer também consultas individuais, seja online, seja no meu consultório. Eu vou só inclinar um bocadinho o telemóvel, que é para dar aqui um exemplo, que é com estes bonequinhos, Sim. que são os bonecos da constelação. Eu aqui tenho a constelação perfeita, que é o pai e a mãe, que estão lado a lado, e tenho os filhinhos virados para a frente, que são pequeninos. E coloco, imagino que tem alguém que me vem dizer: o meu filho é muito autoritário, o meu filho não me deixa sair, eu desde que estou separada não consigo fazer a minha vida, que o meu filho arma um escândalo. Possivelmente o filho ocupou o lugar do pai. Ok? Está aqui no lugar do pai. Falávamos ainda há pouco, certo? Exatamente. Portanto, está aqui num relacionamento que não está equilibrado, porque ele não tem que estar no lugar do pai. Certo. Ele tem que estar no lugar dele. E enquanto ele não sair daqui, vai estar sempre em desequilíbrio. Normalmente, o que ele tem que fazer é abraçar esta ferida que é da criança dele, para se tornar um homem e sair daqui e ir à sua vida, portanto, ficar de costas para os pais. E o pai, mesmo que esteja ausente, mas no sistema familiar ele continua presente. Na alma da família ele está lá. Na energia da família. Há uma coisa interessante, é que à medida que os bonecos vão mexendo, o sentir da pessoa, isto é sempre tudo muito sentido, o sentir da pessoa vai mudando, é isso, Linda? Exatamente, porque eu normalmente também quando faço estas constelações, muitas vezes algum dos personagens, ou todos os personagens, dependendo daquilo que a pessoa me disser, são ocultas para a pessoa que me está a consultar. Eu é que os coloco com intenção. E a pessoa de repente começa-me a dizer assim: olha, eu estou a ficar aqui, parece que não consigo falar. E isso também me diz o que é que se passa. E eu vou mudando os bonecos. Olha, e assim, sente-se mais confortável. E se disser isto, fica melhor e vai-se desenvolvendo a constelação. Para além disso, eu também faço-me valer de oráculos sistémicos que têm frases de cura.
Por exemplo, uma coisa o primeiro que tirou, Linda, só para dar um exemplo. O primeiro que tirei, por exemplo, é uma fala que a pessoa diria que é uma fala de cura, que é: recebo o que me deste e deixo contigo o que eu te dei. Ai, que Que bonito. É bonito, isso deixar, é poético, Linda. é entregar ao outro aquilo que é do outro e só ficarmos com aquilo que realmente nós carregamos muita bagagem que não nos pertence, como é óbvio. Nas minhas consultas individuais, eu ultimamente, porque eu também tenho feito astrologia sistémica, tenho vindo a aprender astrologia sistémica, que é muito interessante, porque o mapa astral, há pontos no mapa astral que também já me dão muita informação sobre o sistema familiar. E então eu agora peço sempre à pessoa: olha, dê-me a sua data e local de nascimento e a hora, e eu tiro o mapa astral e também já me vai dar muita informação sobre aquela pessoa e sobre onde é que está a ferida daquela pessoa. Interessante. Oh, Linda, eu não sei se a Linda viu, eu aqui há tempos, isso é muito giro, eu aqui há tempos fiz um vídeo de um caso de uma senhora que me chegou, que ela era professora do ensino especial na intervenção precoce. E, portanto, as crianças muito pequeninas e com aquelas dificuldades todas que têm, o que é que ela se lembrou? Eu achei aquilo fantástico. Ela foi aprender astrologia durante 2 anos, porque pedia justamente esses dados todos e depois já sabia como chegar melhor a elas. Eu acho que isso é muito interessante, nós utilizarmos todas as nossas valências para melhor poder ajudar quem recorre a nós, não é? Eu fiquei bastante espantada aqui há 3 anos, eu fui ao congresso. Dizer assim, que interessante, não sabia a astrologia ligada à sistémica. Oh, Helena, isto é assim, nós somos um conjunto de todas as nossas aprendizagens, tudo aquilo que nós aprendemos nos constitui e se torna ferramenta, não é? Embora nos apresentemos de determinada maneira, mas nós integramos tudo em nós e tudo é uma ferramenta, por isso é que quando nós recorrendo à Linda como consteladora, recorrendo a outra pessoa, os resultados nunca vão ser exatamente iguais, porque as pessoas, os terapeutas, são diferentes e têm ferramentas diferentes. Exatamente. Então nós conseguimos integrar sempre tudo. É como, por exemplo, ter professora de inglês e conseguirem integrar. Helena, já entendi. É isso mesmo, Helena. Não sabia. Ok, Linda, estamos aqui assim no limite porque tenho algum receio que depois não consigamos gravar e eu gostava que isto ficasse gravado. Então vou-lhe pedir para deixar os seus contactos, portanto, como é que faz as consultas e eu depois também farei para encerrar. Força. Portanto, eu faço as minhas consultas online, como já disse, podem contactar comigo. Eu creio que eu dei à Maria, não sei se colocou no cartaz os contactos, não colocou todo, pois não? No cartaz está só o Insta, mas depois nas publicações e no YouTube vão ficar os outros contactos. Pronto, portanto, tem os meus contactos de telefone, também trabalho num espaço no Porto que se chama o Espaço da Alma, onde faço as consultas presenciais, individuais, e faço uma vez por mês as consultas de grupo. Tenho um grupo, o próximo grupo vai ser no dia 11 de Abril, se não estou em erro, que é um sábado de tarde, que é sempre um convívio muito interessante, é sempre alguém a constelar e é muito, muito, muito enriquecedor. Portanto, podem entrar em contato comigo sempre por estas plataformas e eu também terei muito gosto em responder a qualquer questão que coloquem, alguma dúvida que tenham, estejam à vontade para me contactar. Posso não responder logo de imediato, mas prometo que respondo sempre. Ok. Linda, muito grata por ter aceito este convite. Foi muito bom. Tenho estado aqui a ler os comentários, foi excelente. Então, as pessoas gostaram. Eu também sou a ver, muito obrigada. Eu adorei e fica aqui assim esta sugestão. A Linda é uma ótima terapeuta, é uma ótima pessoa e estão em boas mãos. Da minha parte também vão ficar os meus contactos. Como sabem, eu sou hipnoterapeuta, faço consultas online. E presencialmente faço em 3 sítios, em Elvas, em Évora e em Lisboa. Também estão os contactos, disponham. O importante aqui é nós termos assim uma rede de, em algum momento da minha vida, eu posso ter necessidade de ajuda e naquele momento ser
a hipnoterapia que me pode ajudar, no outro momento ser as constelações, e isso é que eu acho interessante. Eu já conheço a Linda há algum tempo, há pessoas que eu aconselho e pronto, e é assim que nós entendemos isto. E foi um gosto, Linda, muito grata por ter aceito o convite. Muito obrigada, também gostei muito obrigada por terem estado desse lado. Por favor, coloquem as vossas questões, entrem em contacto comigo por telefone, nas plataformas, através do Espaço da Alma aqui no Porto. Estou a vosso dispor. Não fiquem com dúvidas, porque eu estou aqui mesmo para elucidar, não me importa nada, adoro falar sobre isto, já devem ter reparado. Não se Maria, nota. muito obrigada. Maria, muito obrigada pelo convite e até breve. Até breve, pode ser até que a gente faça outro sobre essa parte aí. Nós agora vamos, gratos a todos pelos vossos comentários, gostaram muito, ainda bem. Pode Muito ser que obrigada. Linda, fica aí assim, vamos esperar a ver o que é que o feedback das pessoas que querem falar sobre essa parte das constelações de Portugal, que a Linda levantou assim um bocadinho o véu para nos aguçar a curiosidade, não é? É verdade, Então, é verdade. Olha, Maria, muito obrigada e boa noite a todos. Até à próxima. Tá, tá. Até à próxima. Adeus.